Shalom, 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 amados irmãos. A paz do Senhor seja com todos vós. Não à toa que hoje nossa ênfase está na paz de Deus que excede todo entendimento e que precisa ser impetrada nas mentes e nos corações dos seus através do amor de Deus. E neste dia falaremos especificamente dos relacionamentos humanos, não somente de quaisquer humanos, mas dos filhos de Deus que têm como designação estabelecer esse desafio de conhecer e praticar mais o amor de Deus, perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou, será abordado por um servo fiel na casa de Deus. Ele que diz ser braço no corpo de Cristo. Meu irmão na fé, atalaia na Igreja de Cristo, em Araraquara e em todo o corpo, e servo por amor. Carlos Alberto do Amaral Machado, seja bem-vindo aos Nobres Bereanos. Olá, boa noite. Vocês já conseguem me ouvir aí? Me ouvem bem? Tá legal, Carlos, tá? Tá ok? Pode falar aí. Ok. Boa noite a todos os amigos, os presentes aí. Para mim é uma grande alegria. Muito obrigado pelo convite, viu, Rafael e Mari. E para mim já está acontecendo, né? Porque a comunhão é isso aí. Acredito até que metade é a preparação, né? Então, me alegro muito de estar com vocês aqui essa noite para a gente ter um bate-papo a respeito de conviver, né? De ter comunhão. Tá aí, então. Estou apresentado. É isso aí. E como de praxe, a gente, na semana que antecede a live, conforme eu converso com o convidado, essa semana aí foi uma semana de bastante conversa e, como a própria live fala sobre comunhão, né? Bastante comunhão com o Carlos Alberto, né? E para quem não sabe, aí só para o pessoal entender, pessoal que não conhece, o Carlos também é daqui de Araraquara, né? Tem bastante gente de fora de Araraquara que está assistindo a live. O Carlos também é daqui de Araraquara e nós participamos juntos há 35 anos, mais ou menos, né? Da mesma comunidade, que é 35 porque é a minha idade, tá? Eu acho que o Carlos já estava, não tenho certeza. E a gente já tá nessa mesma comunidade junto a esse tempo todo. E por isso, assim, só mais um detalhe que eu acho legal a gente falar aqui também, né? O Carlos também ele é professor formado em educação física. Aí ele já pode dizer melhor há quanto tempo que ele já atua na área. Quanto que é, Carlos? Olha, o Rafael coincide praticamente com o tempo que eu entrei na igreja. 35 anos também. Você era um bebê de colo, devia ter uns 6 meses, mais ou menos. Foi quando eu, pela primeira vez, participei de um culto, era na casa dos seus pais, né? A igreja era na casa dos seus pais. E eu achei muito estranho, não conhecia adoração, não conhecia o meio pentecostal, né? Então, para mim, foi tudo novo. E eu entrei, na vontade, eu entrei já com vontade de sair, né? Entrei saindo. E avisando sempre, né? Vou ficar um tempinho aqui só para conhecer e vou sair em seguida, vocês já fiquem avisados. E esse aviso aí foi esticado, porque faz 35 anos que eu estou nessa comunhão aí. Ele começou a falar naquela época que estava saindo e tá aí, ficou até hoje, né? É verdade. Mas é Muita isso gente mesmo. que Assim, pode falar. muita gente
que me estimulou a permanecer, né, a participar dos acampamentos. Muitos já saíram, muitos já estão em outros apriscos, né? Mas eu tenho visto assim que é pelo amor de Deus mesmo, né? Pela misericórdia dele, foi ele que me escolheu, né? Então eu não tenho escolha. Não- Mas é, daqui a pouco a gente esclarece um pouco mais. então, é isso que eu ia falar, não tem como não é espiritualizando as coisas, mas quando nós vivemos no meio da ordem de Deus, no meio de um caminhar com Deus, ele faz as coisas de uma forma que a gente não nem imagina, né? O Carlos, é claro que pode falar melhor, mas eu sei de algumas coisas, uma delas tem a ver com isso que ele acabou de falar. Inclusive, a pessoa que foi o canal para trazer o Carlos para cá, ele hoje nem participa com a gente, né? Não sei se ele está em outro lugar ou não, mas ele foi usado para isso. Então, muitas vezes, os planos de Deus não são os nossos planos. E isso tem um pouquinho a ver com o que a gente vai falar, porque aqui o assunto é a dificuldade de permanecermos em comunhão. E a comunhão, que ela é maravilhosa, quem em suas igrejas, seja nas igrejas que nos reunimos ou outras igrejas que o pessoal pode estar, muitas igrejas têm acampamentos, retiros, e é maravilhoso, né? Eu lembro muito que as pessoas antigamente falavam, nossa, por mim eu viveria só no retiro, só a gente não precisava sair deles. Mas imagina aquela pessoa que você vê a cada 1, 2 meses ou até mais, como é lindo, como é maravilhoso estar com aquela pessoa, viver com ela no dia a dia. Aí começa a aparecer os sinais da natureza de cada um, começa a ter o desgaste. E para isso as escrituras elas nos trazem bastante ensinamento. Então, falando sobre isso, para contextualizar, o Carlos ele trouxe uma coisa muito interessante. Eu queria já trazer até quando a gente estava montando o roteiro, eu pensei que isso poderia ser até mais para o final, mas eu acho que isso já vai dar um norte para nós, que nós temos um ser que ninguém quer contato com ele, que é um ser que já está condenado, mas que ele ainda nos importuna muito, que é Satanás. E ele conviveu nas regiões celestiais com anjos e com Deus, conforme a palavra fala, né? Conforme Isaías fala. Este é inimigo de Deus e já está condenado, pois sua natureza se rebelou. Mas, Carlos, o que fez ele se rebelar? Sim, você vê, Rafael, eu até volto na raiz da palavra. Você falou Satanás, eu estou lembrando aqui do termo diabolos, que é aquele que tenta entrar. É como se ele estivesse tentando penetrar numa bolha, né? Então ele tenta de um lado, tenta do outro, tenta uma semana, tenta um mês, você resiste, mas o papel dele é continuar tentando, né? Continuar até que ele encontre uma abertura, encontre uma brecha. E o que passa pela minha cabeça com relação a isso é que ele participou da comunhão ali no céu, ele assistiu o que acontecia por ali, né? Ele viu a glória, ele viu a adoração e essa, é, essa rebelião dele, eu vejo que é como se ele quisesse fazer parte da Trindade, né? Fazer parte da família, do comando, porque ele era, pelo que eu entendo na palavra, o sinete da perfeição. Era alguém que estava ali com alto cargo, né? Tinha um poder muito grande. E o que acontece? Isso se tornou algo tão uma
uma pretensão tão grande que ele quis ser Deus, ele quis ser igual, ele quis. E isso se revela na passagem onde ele aborda Jesus, né, no final daquele jejum no deserto, e diz: Olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, é como se ele quisesse experimentar, né? E ele ali diante do Filho de Deus, né? Do Deus encarnado, ele fazendo essa proposta. Você imagine, né? E Jesus venceu pela palavra, que é o que a gente tem que buscar fazer também, né? Estar assim, muito cheio, muito cheio. Eu estava lembrando uma passagem que fala, daqui a pouco vou esclarecer melhor, onde ele fala assim: enchei-vos do Espírito, né? Falando entre vós com hinos, cânticos espirituais. Então, essa é a nossa preparação, né? Nós temos, assim, que ter esse cuidado com, você citou aí Satanás, né? Porque ele tem o traquejo, ele tem a experiência, e é bom que nós não desprezemos isso, né? Nós não subestimemos essa capacidade muito grande que ele tem, esse treinamento, né, de tantos anos realizando esse tipo de trabalho aí, né? É, Será que... e- é, não, se sim, pode quiser falar. falar alguma coisa? Não, é isso aí. Ah, Diante do que você tinha perguntado, eu acho que consegui, assim, dar uma legal. clareada, né? Então, assim, foi interessante algumas coisas assim dentro das nossas conversas, até que você falou sobre isso, né? Que Satanás, ele chega a dar a entender que ele tem um desejo de se tornar uma quarta pessoa da Trindade. Você ainda citou isso, né? Sim, sim. Então, por quê? Não fala especificamente isso, pelo menos assim, eu não achei nada que fale especificamente isso, mas o entendimento disso eu creio que seja nessa questão dele querer ser adorado. E nós sabemos que a palavra, desde o princípio, é muito clara que o único que pode ser adorado é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Sim, Tanto que muitas exato. vezes, quando alguém se prostrou diante de algum anjo, o anjo falou: levanta, só a ele que deve se dar a adoração. E então ele acaba tendo esse desejo, né, de se tornar igual e não entender que ele, como o que nos mostra, acho que não é tanto o intuito da live, mas que ele fazia parte de legiões de anjos, né? Era provavelmente, aliás, de um Sim. alto escalão aí de angelical, né? Sim, o que a gente vê é que ele exercia uma influência, e tanto é que quando ele é expulso dali, né, da região celestial ali, ele arrasta consigo um terço daquele contingente ali, né? Quando a gente ouve falar das estrelas do céu, né? Então, é como se fosse um chefe até sindicalista, né? Alguém com uma capacidade de convencer, de se mostrar, e esse tem que ser, então, o nosso cuidado, né? Porque ele trabalha com a ilusão, trabalha com a mentira, trabalha com a distorção, e um cuidado que nós, assim, como filhos, temos que ter é nessa humildade, nessa combinação de humildade e fé, que eu acabo vendo assim uma referência, né, do anjo, quando diz para ele assim: olha, Satanás, o Senhor te repreenda, né? Como quem está reconhecendo, né, a capacidade de argumentação, né, de possibilidade de convencer. Então, Adão teria escapado da situação se ele tivesse tido essa humildade, né? Porque o desejo de independência é algo que é muito natural do ser humano, né? O desejo de ter
algo assegurado, né? Eu tenho um seguro de vida, um seguro da casa, como se abrisse assim até estou insinuando aqui, né? Uma, uma independência, uma capacidade de um voo livre, né? Eu estou tentando achar a expressão aqui, quando um cantor ele sai de uma banda, ele vai fazer a carreira solo, né? E então parece que isso está intrínseco, é algo que está assim na nossa natureza, o desejo de acumular forças, acumular possibilidades para poder ser alguém que tem poder, né? Alguém que influencia, que tem status e que vai, de certa forma, poder fazer do jeito que quer, né? Agora eu posso fazer conforme o meu coração, né? Agora eu tenho a possibilidade. Aquele lavrador também, né? O dono da propriedade que acumulou, que teve uma colheita muito grande, né? Ele deixou isso entrar no coração dele, né? Agora eu vou construir celeiros imensos, porque eu cheguei num ponto em que eu sou o cara, ninguém me segura. Então, por isso que eu falei dessa combinação de fé e humildade, e aí a gente entra na graça também, com esse mesmo cuidado, né? De não se deixar levar pela hipergraça. Eu ouvi essa semana essa expressão aí e gostei muito, né? A graça mais do que ela é em si mesma, né? As pessoas acabam dando uma certa licenciosidade para si mesmas, né? Quando elas têm o poder nas mãos. Seria até uma outra palavra também fala, né, quando a gente confunde quando nós confundimos a liberdade com a libertinagem, né? Também Oh, seria isso mesmo. mais um Isso aspecto. mesmo. E aí, Verdade. Carlos, é só para te falar aqui, eu acho que o texto que você tinha estava querendo saber é Colossenses 3, 16, 17. Além, tem ele em outro lugar também, não lembro se é. Não lembro, é alguma outra carta de Paulo. Mas nele, se você quiser até ver aí, abrir, Colossenses 3, 16, 17. Ou a partir. Sim, tô com ele aqui. Você quer que lê alguma coisa aqui? Fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo que fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Aí, Isso mesmo. aí eu queria só falar mais uma coisa. É interessante que, inclusive, o 15 aqui voltando, ele fala: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de Isso. um só corpo, e ser desagradecidos. E quem tenta deturpar toda essa paz, então, a gente já falou, Satanás, o diabo, ele vem para deturpar. E ele tem tentado fazer tudo para seduzir e enganar o máximo de eleitos. Uma das principais estratégias que ele tem é criar contendas e divisões nos relacionamentos humanos. E ele entra de forma sutil. Ele meio que joga ali, acende o isqueirinho e aquilo lá explode através da nossa natureza, da nossa carnalidade, que muitas vezes se predominam em relação à natureza de Cristo, que foi nos concedida através do seu sacrifício, né? Então, diante disso, acredito que os diversos filhos têm, infelizmente, caído em suas artimanhas, e isso tem causado um esfriamento na fé de muitos, abalando a unidade do corpo de Cristo. Como então, Carlos, nós devemos estabelecer as bases de uma convivência não somente boa, mas que fique o próximo ajudando no crescimento,
mas que edifique o próximo, ajudando no crescimento do corpo de Cristo. Sim. Você vê, Rafael, eu acabei de falar ali, né, que assim, enchei-vos, né, enchei-vos do Espírito. E uma forma que eu vejo de encher do Espírito é essa que foi falada aqui, de você estar usando a sua boca e a sua mente para falar, para proclamar, para falar aquilo que é relativo a Deus, né? Porque o que eu enxergo assim? O período de preparação. O período de preparação para encontrar alguém, para conversar, para ir ao culto. Por vezes as pessoas saem apressadamente, né? E sem esse cuidado, esse zelo. Eu gosto muito até de usar a figura da imagem da equipe de Fórmula 1, em que os mecânicos, aquela equipe, ela está tão bem preparada que no momento da corrida, quando o carro para no box para abastecer, para fazer troca dos pneus, eles fazem isso em. Bom, faz tempo que eu não assisto a corridas de Fórmula 1, mas faziam em 7 segundos. Era essa média. Eu acho que é muita coisa feita num tempo muito curto. E só se consegue isso com dedicação, né? Com treinamento. É como aquele exímio músico também, né? Ele não chega na hora do concerto ali para tocar de qualquer jeito, mas é uma vida mesmo de dedicação, de treinamento, de, é, de escapar de situações, né? De recusas. E então, essa questão da comunhão, que é combatida, que encontra oposição, nós precisamos estar preparados com aquele elemento número 1, que é o amor. A palavra diz que sem o amor não chegamos a ponto algum, não dá para começar. E também a questão está alicerçada assim, não tanto no fazer. Por vezes a gente se preocupa, né, com fazer mais, fazer muito bem feito, mas o ingrediente principal, então, aí é o amor, estar de olho nas consequências, na repercussão dessa nossa ação, dessa nossa intenção com aquilo que vai acontecer na vida do outro, né? E é dessa forma que, se movendo, baseado nesse amor, nessa preparação, estando cheio do Espírito Santo, né? Porque é Ele que vai nos dirigir. Então, as boas ações que nós praticamos, nós temos que direcionar as honras todas para Deus. E ter, assim, a alegria, né, de pensar que nós temos o privilégio de estarmos sendo usados, porque nós nos esquecemos de que nós fomos comprados. Olha que coisa básica, né? Você tem um desafio de fazer com que o seu eu reconheça isso, né? Fazer o seu eu descer do pódio. E isso não é fácil, né? Porque é um impulso, né? É um impulso da natureza mesmo. A gente ter como solicitação se sentir útil, se sentir importante, se sentir amado, mas é preciso ter esse cuidado, né, de colocar o pé no freio e não deixar que o nosso coração também, assim como aconteceu lá com Satanás, queira ocupar um lugar e um reconhecimento que são de Deus, né, que pertencem a Ele. Eu acho que você falou mais alguma coisinha aí que eu acabei deixando escapar aqui, Rafa. Como devemos estabelecer as bases de uma convivência não somente boa, mas que edifique o próximo, ajudando no crescimento do corpo de Cristo. Isso mesmo. Eu estava falando, quero completar então, Rafa. Porque o que acontece? Todos nós estamos vulneráveis a entrar numa conversa que se torne um pouco mais quente, né? E então os conflitos, eles fazem parte do nosso dia a dia. O que a palavra orienta, assim, um dos conselhos é
de que a palavra branda aplaca o furor. Então, bater nessa tecla, né? Está mesmo assim, tendo esse autodomínio, né? Eu acredito que é muito importante, porque nós temos uma função de, de reconciliar as pessoas entre si e com Deus. Então, fazendo aquilo que Jesus ordenou, né? Pedro, tu me amas? Então, apacenta. Apacenta. Por vezes nós queremos estar com a razão, ou ver quem está com a razão, entrar no mérito das questões, mas é preciso, mais do que querer fazer, obedecer, né? Então, por isso, assim, de estar mesmo cheio da palavra, estar abastecido, lembrar de passagens, porque é com a palavra, e aí a gente volta lá na questão de Jesus sendo tentado por Satanás, né? Satanás foi vencido com a palavra, né? Jesus, ele só repetiu aquilo que já estava escrito, né? E aí, Carlos, eu, em alguns dos pontos de algumas coisas que você falou, eu queria lembrar sobre a questão que você disse sobre o amor, e em João 17, né, ele fala o seguinte: o Pai Santo, a oração de Jesus, era a oração de Jesus para com os discípulos, né? Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, não é um amor qualquer, não é um simples amor, é o mesmo amor que o Pai teve por Cristo, o mesmo amor que Cristo teve pelo Pai, é o amor que Ele quer que tenhamos por Ele e pelos outros. Então, olha o tamanho desse amor. Um amor puro, um amor fiel, um amor que nega-se a si mesmo, um amor que se entrega, um amor que Ele se entregou na cruz, e um amor que perdoa. Um amor que sabe perdoar, que sabe também admoestar, que sabe exortar, exortação, ensinar, admoestar, se precisar também, precisa alinhar alguma coisa, chegar na pessoa, disciplinar, mas sempre com o mesmo amor com que ele nos amou e com o mesmo amor de Cristo para com o Pai. Então, eu acho que isso é o grande alicerce do que Jesus nos deixou quando ele trouxe, como você disse aí, essa graça. Então, ele trouxe uma graça através da obra redentora, o dom da graça de Deus. Só que esse dom da graça de Deus, que foi gratuitamente nos dado, bastava apenas crer, ele é um dom em que nós precisamos o quê? Semear, cultivar através do mesmo amor dele para conosco. Exato. E você vê, Rafa, a consequência desse amor que você está falando aí, né? Porque é uma sequência assim, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele, né? E viremos e faremos morada. Então, é como se a natureza, né, o nosso ego, estivesse dando lugar mesmo ao Senhor ali, né? É o Senhor se manifestando através de uma vida. Isso é grandioso, né? Isso é algo assim. Imagine o Senhor se manifestando, né? É um alto nível, e é por isso, assim, desse cuidado, desse zelo, né, de buscá-lo, de querer mesmo essa comunhão, né, que é o assunto do qual nós estamos falando, que é algo assim
tão batalhado. Mas eu preciso também deixar claro, Rafa, você falou aí, né, do admoestar, do cuidado que a gente precisa ter, assim, com a questão do escudo, né, da questão, assim, de não cair nas distorções, nos ataques que alguém pode fazer, porque a unidade, essa comunhão, ela pode ser distorcida e se transformar num laço, né? Eu vejo laço assim, o conceito de laço para mim é uma abertura simpatizante, porque nós somos também induzidos a aceitar propostas, né, por vezes de uma forma precipitada, né? A gente não está assim 100% preparado em todo momento. E conforme eu falei, né, a manifestação do inimigo, ela vem por conta de uma experiência, de um traquejo, né, da forma como ele sabe como vai usar circunstâncias e pessoas para se aproximarem e tirarem algum tipo de vantagem, algum tipo de proveito. Então, estar consciente de que esses elementos, nós temos que estar atentos a eles, que são a unidade, né, com quem nós vamos manter a unidade, que por vezes nós temos que ser intransigentes mesmo, né? Tem que falar um não quero, agora não, ó, você me perdoe, eu estou com dúvida com relação a isso daí, estou inseguro, eu não vou lidar com essa situação, né? Porque nós, principalmente latinos, por vezes queremos mostrar que nós temos sim capacidade, possibilidade, né? Mas nós temos é que sair correndo. Se tiver pernas boas, principalmente pernas espirituais, né? Se você perceber que não vai ter ferramentas para poder dar continuidade numa conversa, assim como Jesus teve com Satanás, então saia correndo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui é: não entre num confronto estando com dúvidas, estando despreparado. E aí eu falei agora há pouco aqui, né, da importância da preparação, né, a importância de você ter antes adorado, ter buscado o Senhor, estar ali de coração blindado. E é por isso também que a gente tem que se lembrar, né, do revestivos de toda a armadura de Deus, toda a armadura. Eu gosto também da passagem do Salmo 23, que fala, o Senhor é o meu pastor, e no verso 5 ele diz, unge a minha cabeça com óleo. E muitas pessoas não compreendem essa passagem. É como se a ovelha, o bichinho, estivesse falando, o Senhor é o meu pastor, e ele passa óleo na minha cabeça, uma proteção, é um repelente, né, que os pastores usavam lá na antiguidade, numa mistura com alcatrão, porque no tempo do verão vem todo tipo de mosquito, vem mosca de todas as espécies. Para quem já viveu um pouco assim no sítio, no meio rural, sabe que é borrachuda, é varejeira, é mosca que põe a berne, é uma infinidade, né, de pernilongos, de mosquitos, que o bichinho, a ovelha, se ela não estiver com esse repelente na sua cabeça, ela corre de um lado para o outro do pasto, ela fica perturbada, ela bate a cabeça na árvore, ela rola pelo chão, é uma perturbação. E, inclusive, aquelas que adentram nas narinas, nos ouvidos. E hoje a gente está vendo as consequências, né, das pessoas que não têm a sua cabeça ungida, a sua cabeça protegida com repelente, que não buscam essa unção, né, o óleo, olha só. E elas ficam vulneráveis. A gente tem assistido no mundo o que tem acontecido com as famílias, com relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher. Nós nunca assistimos assim, a um número tão grande de divórcios,
de desacordos, na igreja mesmo, né? De desentendimentos, de pessoas por vezes tão preparadas, tão estudadas, tão gabaritadas. E então, essa questão, ela leva mesmo, né, aquilo que eu falei ali, a combinação da fé e da humildade, né, de você ter mesmo a palavra branda, de você se ver com essa preparação do evangelho da paz, de estar revestido com toda a armadura de Deus, e a armadura ela tem suas peças, né? Tem o capacete, que é especial para proteger a cabeça, tem a couraça, que reveste o tronco, e os lombos cingidos também, né? Uma proteção para as nossas emoções. E saber também, né? Gosto também da espada sendo a ferramenta que, afiada, espada de dois gumes, penetra até a divisão de alma e espírito e possibilita o discernimento das intenções do coração, do seu próprio coração, ou do coração de quem está ali conversando com você, está fazendo propostas, está trazendo algo desconhecido, algo novo, né? Então, veja como a palavra ela é rica. Por vezes, um versículo nos leva àquilo que diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Ele vai ter o cuidado de não andar no caminho dos pecadores, não se deter. São três movimentos que diz ali, né, no Salmo 1. Não andar, não parar, né, não se deter, e não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, isso nos dá uma imunidade, né, esse movimento na palavra, esse trânsito que a gente vai assim se condicionando, vai se treinando, vão trazendo para nós essa percepção mais aguçada. Desculpa de me alongar aqui, viu, Rafa? Sem problemas. Até algumas coisas você chegou a introduzir aí sobre o que seria o próximo tema. Você trouxe até um dado que a Unesco estabeleceu que o aprender a conviver tem que ser um pilar da educação, né? Então, hoje em dia, isso não é um problema só dentro das igrejas, né? Eu gostaria de entrar nesse aspecto diante de tudo que tem sido vivenciado, né, dentro da igreja em si. E quando a gente fala de igreja, é da igreja de forma geral. A gente tem visto muitas comunidades aí tendo sérios problemas, divisão. Isso chega a ser histórico, né? Sendo que o Deus é o mesmo, né? Nós temos o mesmo Deus e tem tantas congregações aí, tantas igrejas divididas no aspecto que a fé de cada um ela vai para um lado do que uma doutrina traz, outra doutrina traz, mas quando a gente vai lá no Evangelho, Jesus ele inicia ali e depois os apóstolos começam a criar essas igrejas. Quando isso acontece, nenhum dos apóstolos falou, cria igreja tal, mas era para eles permanecerem em unidade, em comunhão. As igrejas existiam diversas pelos locais, pelos lugares, mas eles se reuniam em casas, eles tinham a comunhão. E esse é o modelo do qual nós temos que viver dentro da igreja. Então, assim, se você puder falar um pouco dessa questão da educação, desse pilar da educação, acho que você já falou um pouco sobre o precisar ser treinado, mas indo para também já no segundo ponto, a dificuldade da convivência como algo particular dentro das igrejas, ou também ela se estende para esse mundo afora, como foi trazida a questão da Unesco. E Sim. qual a chave para solucionarmos esse problema dentro da igreja, das igrejas? Sim. Ô, Rafa, eu acho que eu vou começar de trás para frente.
Eu tenho sido traído pela minha memória já. Esse ano me torna um sexagenário. Ô, Rafa, eu vejo assim, olha, primeiro, por vezes a gente coloca uma ênfase em cima do pregador, né? E a gente vê as pessoas valorizando aquela pessoa que tem um talento para pregar, que faz é, de uma maneira a impactar, né? Puxa, aquele pastor, ele realmente tem aquela palavra, aquela mensagem. Eu choro, eu fico emocionado, né? Mas eu vejo que a sua pergunta aí, né? Qual a solução? Eu acho que a gente não tem assim uma receita para isso, mas eu vejo que as ovelhas precisam aprender a amadurecer. E de que maneira eu vejo isso acontecendo? Nós não podemos ficar pensando sempre que nessa, nessa cadeia de submissão, né, nessa cadeia, nessa ordem divina, achei o termo aqui, a responsabilidade é de quem está lá naquele posto mais alto, de que está lá em cima. Mas nós temos que aprender a sair debaixo das asas dos ministérios. Nós temos que aprender também. Eu me recordo de uma mensagem que se chama Baby, você tem que voar. Então, é preciso fazer isso. Eu acabei me lembrando aí do Salmo número 1, né, que diz que bem-aventurado é quem medita. Então, alguém pode até ministrar uma palavra até um pouco torta, um pouco mal expressada ali, mas a responsabilidade é de quem pega essa palavra, filtra essa mensagem e vai trazer para si aquilo que é proveitoso. Nós não precisamos engolir tudo 100% atravessado, né, pela goela, mas esse discernimento, nós temos que buscar isso, né? Buscar os melhores dons, né? E o discernimento é um dos dons. Nós temos que aprender a fazer essa seleção, a montar o nosso portfólio da mensagem, da palavra, guardar aquilo que é precioso, né? Eu aprendi assim, durante esses anos, a fazer resumos, até de mensagens que eu não sou muito fã, mas tudo que a gente ouve é preciso ter esse senso, né? Porque por vezes a gente condena uma mensagem inteira e 30% dela era a solução, era aquilo de que você estava precisando, né? Despreze os outros 70%. Por vezes nós ficamos focalizando na pessoa, né? Não, toda vez que essa pessoa fala algo, não serve para mim. Então, a paciência aliada à persistência, né, vão nos levar a um amadurecimento. E aí eu entro, Rafael, na questão da Unesco, que é um braço da ONU responsável por tudo que acontece ligado à educação no mundo. E a Unesco estabeleceu que as escolas precisam fazer com que os alunos aprendam a aprender, aprendam a ser. Hoje a gente tem visto as escolas encaminhando seus alunos para aprender a ter, né? Todo mundo quer ter, todo mundo quer enriquecer, mas é importantíssimo que as pessoas procurem o caminho onde elas consigam ser elas mesmas. Nós estamos imitando muito. Nós estamos sendo a geração Ctrl+C, Ctrl+V. Está muito fácil de copiar, né? Isso. E um dos atributos de Deus é a criatividade. É a gente trazer assim aquilo que é da natureza dele, os atributos de Deus. Então, voltando lá para a Unesco, né? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. Por quê? Conviver no mundo é importante. Nós estamos vendo o que os poderosos estão fazendo com o planeta. Nós estamos vendo assim a destruição acontecendo sem que nós, que estamos aqui na base da montanha,
possamos fazer algo. E então, essa consciência de que conviver é viver juntos e de que pessoas têm características. Nós não podemos querer mudar as pessoas para que elas sigam os protocolos que nós temos, né? Para que elas se encaixem nos nossos padrões. Nós temos que ajudar as pessoas a aprenderem a ser, trazendo agora para o espiritual, né? A ser aquilo que está planejado, que Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. E que essa pessoa se encontre, que essa pessoa se liberte, porque são muitas cadeias, são muitos grilhões. E a palavra fala assim, olha, se o Filho de Deus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Eu acredito que as pessoas estão hoje trabalhando uma liberdade que não é essa verdadeira liberdade. Não é a liberdade que vem do propósito, dos planos de Deus para a vida dela, né? E assim ela vai cavando um buraco cada vez mais profundo e não vai se encontrar, não vai chegar naquele ponto em que ela encontre Deus, né? A não ser que haja assim uma motivação muito boa, muito grande. O Paulo, o apóstolo, naquele momento ele era Saulo ainda, né? Ele estava matando os cristãos, crendo que ele estava fazendo algo muito bom. Mas havia uma motivação no coração dele ali, ao ponto de que ele deu de cara com Deus, né? Deu de cara com Jesus, perguntando: Paulo, você está me perseguindo? O que está acontecendo aí, né? E isso mudou a vida dele. Então, eu acredito que nós precisamos ter, cada um, buscar esse encontro, sabe? Porque tudo se torna nu, cru, fica tudo muito visível. Essa visão de raio-x de Deus, né? Por vezes nós não somos tão sinceros quando nós dizemos assim: sonda-me, esquadrinha o meu coração, né? Porque nós carregamos ainda imperfeições que nós achamos que ainda não é o momento de expor, de se livrar delas, né? Mas a liberdade vem e vem nessa medida que só Jesus consegue fazer, né? Filho de Deus te libertando e você encontrando essa perfeita liberdade, não tendo nenhum peso, não se deixando levar por mais nenhuma acusação, porque o inimigo, conforme eu falei, ele vai continuar tentando, ele vai continuar trazendo elementos e num momento de distração a gente escorrega, né? E então só repete para mim aqui quais Sim, são os braços que a Unesco ela traz. sim. Eu não vou seguir a mesma ordem que eu falei, Tá, mas é aprender a fazer, aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conviver. Ô, Rafa, legal. em cada. A gente pesquisa, bom, o Google está aí para todo mundo dar uma olhadinha, né? Algum item, algum tópico assim, tem uma mudancinha, tem um outro termo que é usado, entendeu? Mas a base, a ênfase, é essa daí, né? São esses 4 pilares de sustentação da, da educação no mundo, né? Fazer, ser e quais os outros O dois? conviver, que eu falei. Conviver Oi? e O ser eu já falei, né? sim, Aprender a ser, fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. e É isso aprender mesmo? a aprender. Então, diante disso, é interessante que você falou sobre isso, que hoje em dia está faltando, inclusive, a criatividade, porque tudo nós queremos copiar, né? E essa questão, acho que ela vem de encontro com algo muito importante mesmo, que o quanto você hoje eu tenho uma, por exemplo, eu tenho uma filha, né, pequena e o que eu tenho feito com ela, entendeu?
como que é educá-la, como que é ensinar ela. E dentro desses ensinamentos que nós damos, ela precisa aprender a desenvolver a sua própria personalidade, a sua própria identidade. E hoje em dia tem sido uma dificuldade, porque isso até trazendo para o meio religioso, eu também vejo alguns vídeos de outras pessoas falando sobre a palavra de Deus. Dentro da igreja a gente sempre ouviu isso de pregadores, e não tem nada de errado nisso. A questão é o seguinte: você está buscando da verdadeira fonte? Você tem buscado da fonte que é a Escritura, a palavra de Deus? Isso não é pelo canal que eu já tenho falado muito sobre isso, mas isso tem a ver com o que foi falado sobre você desenvolver a sua identidade, a sua própria identidade. Então, eu vou ouvir somente o que a pessoa está falando, ou eu vou conhecer mais profundamente, ou eu vou ouvir aquilo e buscar, pesquisar para entender o que está sendo falado por essa pessoa. Então, a palavra fala sobre isso, né? Que nós devemos examinar aquilo que tem sido falado. E diante disso, tanto no âmbito natural das nossas vidas, quanto no âmbito espiritual da palavra, nós precisamos desenvolver essa nossa própria identidade. Quem que eu sou? O que é o meu... Vocês viram que eu brinquei até no começo aqui com o Carlos, que ele fala muito que ele, no corpo de Cristo, ele é braço. E aí, para quem não entende, ele é uma pessoa muito proativa. Ele está ali para a hora que for, para carregar as coisas, para ajudar. É uma pessoa que está a serviço, como um diácono mesmo. Como um diácono que está a serviço de Deus. E cada um tem uma função no corpo. Claro que o servir, mesmo que de diferentes formas, nós devemos passar por isso. Mas isso é a identidade. Ele sabe qual que é a identidade. Ele tem uma revelação daquilo que Deus propôs. Não quer dizer que Deus não vai se revelar mais e mais ainda para ele. Mas Deus, ele se revela para mim também. Diante do quê? Do meu buscar, do meu conhecer, diante do meu encher do Espírito, como já foi falado aqui. Então, eu preciso me encher do Espírito para conhecer o que ele tem para mim. E aí, dentro disso, eu vou aprender a esse conviver. Aprender e viver essa convivência em santidade e, principalmente, em paz com os meus irmãos. Então, nós temos aí algumas chaves para isso, mas é uma chave muito prática e individual. Você precisa ter a sua decisão em você querer andar com Deus. Não adianta a gente só espiritualizar e pensar que na hora que eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho que estar cheio do Espírito já, mas eu tenho que, nessa hora, colocar o amor de Deus acima de todos os meus conceitos na minha vida. E eu negar a mim mesmo. E o negar a mim mesmo é muitas vezes se calar. O negar a mim mesmo é muitas vezes se derramar em amor, e mesmo que o outro esteja errado, às vezes eu expressar o amor de Cristo vai ser eu perdoar essa pessoa. Isso vai trazer um perdão para ela. Então, o embate, ele pode existir em alguns momentos, mas com sabedoria. Sejam sábias as suas palavras em cada momento. E aí, não sei se vai querer falar mais alguma coisa, mas eu já traria para o próximo ponto, Carlos. Sim, Rafa, essa questão assim a gente está falando aqui, né, da pessoa, ela se encontrar, né, dela ser ela mesma. Eu tenho para mim que eu sou uma colcha de retalhos, porque eu tenho eu acredito que o ser humano é assim, né? Nós carregamos muito dos nossos pais, das pessoas com quem nós convivemos, daquelas pessoas de personalidade forte, aqueles
que foram nossos formadores, que nos influenciaram, né? E eu vejo que o desafio é exatamente esse, da gente se olhar como no espelho, né? A palavra diz assim que a adoração, né? O estar diante de Deus, né? Contemplando, somos transformados, né? A gente estava falando aqui de aspectos naturais aí da Unesco, né? De como fazer isso, e eu estou dando aqui assim passos para que a pessoa ela venha a ter esse encontro, né? Porque eu acho que ninguém sai da mesma forma quando tem esse encontro com Deus. E então tá aí para nós, né? Esse desafio de estar mesmo sempre buscando, reconhecendo a longanimidade, né? Você falou aí da pessoa que está ali por vezes alterada e irritada, e nós vamos ter que ter esse fruto do Espírito, né? Que é aquele conjunto todo, né? Do amor, da fé, essa amabilidade em movimento aí. Pode falar, Rafa. E aí até assim, acho que a gente já falou um pouco, mas como nós vamos nos relacionar com pessoas tão difíceis, com motivações tão negativas e tão destruidoras? Quando vamos permitir a inserção? E isso é uma pergunta para todos, não para o Carlos e o pessoal. Mas se ele quiser, ele pode comentar. Mas quando vamos permitir a inserção de Cristo nos nossos relacionamentos? Esse é um grande ponto. Sim, ô, Rafa, eu tenho uma resposta que é a seguinte. Eu não sei nem se eu já falei aqui, mas por vezes nós não entendemos como determinada pessoa ela chega a conclusões que a gente nunca entende, é muito difícil, né? Mas eu tenho que aceitar que essa pessoa é o meu pastor. Ou pessoas que têm assim uma índole difícil, ou é uma pessoa que tem assim um espírito de superior, que é de difícil convivência, mas essa pessoa é a minha esposa, é uma ovelha dali do meu rebanho. E pessoas não são descartáveis, né? O que o mundo está pregando hoje é isso daí, não está dando certo, então dá um chute no traseiro. E eu acredito que o amor, por isso que eu falei do amor, né? Algumas pessoas, depois de anos, elas vão ser atingidas, alcançadas por aquilo que nós não fizemos usando as nossas próprias capacidades, né? Mas que foi através de oração, que foi através de uma dedicação, conforme eu falei aí, amorosa. Por vezes, a solução a gente encontra não é nem abrindo a boca, porque hoje eu entendo que a primeira pregação que acontece é aquela que a gente faz de boca fechada. Por vezes a pessoa ela está precisando ser ouvida, ela precisa desabafar, ela precisa se esvaziar de todo aquele inchaço, de tudo aquilo que está ali trazendo aquele comportamento inadequado. Desculpa aí, eu acabei te interrompendo um pouco. Pode falar, Rafa. É isso mesmo. E hoje, assim, inclusive, ó, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Mande aí, nós já estamos aí indo pro período final da live, tá? Se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta, quiser colocar mais algum tema aqui, pode trazer para nós. Mas, assim, hoje nós temos vivido algumas dificuldades. E acredito que o temor, ele é o princípio do saber. E nós precisamos de sabedoria nesse momento. Nós necessitamos da sabedoria para esse momento. E isso não adianta nós só esperarmos de ministérios, das outras pessoas. É um momento em que nós precisamos dar alguns passos em relação a isso.
nós precisamos estar ali sustentando os nossos irmãos, amando eles e também nós precisamos estar ali em unidade a qualquer custo. Nós precisamos manter essa unidade para que o desvendar das coisas que Deus tem, porque tudo isso que muitas vezes tem acontecido tem tentado atrapalhar o fluxo do fluir de Deus para as coisas que tem. O reino está às portas, nós já estamos no tempo do reino, mas nós estamos atrasando muito dos nossos propósitos quando nós deixamos ser levados por esse tipo de situação, por contendas, por picuinhas. E nós não podemos reivindicar, nós não podemos deixar de lado o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele nos chamou para que sejamos mestres. E hoje, como a palavra diz, muitas vezes temos deixado de ser mestres para o quê? Para que, como diz aqui, deixa eu só contextualizar isso. Rafael, vou aproveitar que você está procurando um trecho aí, é isso? Sim, sim. Posso fazer uma inserção aqui? Enquanto você vai procurando aí. Eu estou vendo que é isso mesmo, Rafael. Os apóstolos, eles já escreveram o livro deles, né? Os Atos dos Apóstolos. E hoje nós estamos escrevendo também. Não sei que nome dá, se são os Atos dos Filhos Profetas dos últimos dias, mas com cada pessoa que nós conversamos, eu acredito que a gente tenha que fazer uma avaliação no final, né? O que eu deixei dentro desse coração aí, né? O que eu falei? Eu instiguei essa pessoa a procurar a paz de Deus? Ou eu fiz com que ela se revoltasse, com que ela queira descobrir quem está com a razão, né? E assim, ao invés de dissolver o conflito, por vezes a gente acaba fomentando, acaba fazendo com que ele se fortaleça, né? Então, um cuidado muito grande é mesmo nessa área de comunicação, é aquilo que a gente fala. Tem coisa que é preferível a gente não tomar conhecimento, né? Filtrar todas as coisas, não ficar passando para frente aquilo que foi ouvido, aquilo que não é. Porque existe o precioso e existe o que é vil, aquilo que não presta. Por que tem gente ainda semeando contenda, né? jogando lixo no ventilador, né? Então, eu acredito que cabe a cada um, eu tinha falado já, nós não temos que ficar debaixo das asas dos ministérios, nós temos que nos ver como, ainda que não sejamos, né? Nós temos que nos ver como filhos maduros, porque a criação está aguardando a manifestação. Você já parou para pensar nisso? Que o mundo ainda não é bom porque você não é melhor, né? Uma frase feita aí, mas que é uma realidade. Nós precisamos ter esse senso de maturidade, de realmente barrar algumas conversas, alguns temas e chamar a atenção mesmo, né? Quando for preciso, assim, a palavra fala para admoestar. E admoestar é chegar junto, é chamar atenção, é dizer, olha, não faça isso, não é legal. Acho que você já acabou encontrando aí, Rafa. Isso, eu encontrei. Desculpa, pessoal, que eu acabei perdendo aqui porque eu não lembrava qual era o trecho, mas é em Hebreus 5:12 ele fala: apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devesseis estar recebendo alimento sólido. Todo alimento que nós já recebemos, e muitas vezes temos que voltar para beber leite, porque
quando já era para sermos mestres, nós ainda estamos precisando de que alguém nos instrua. E aí o 13 continua. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé. Vou voltar a dizer. Os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Se nós voltarmos a esse nível, se nós voltarmos a esse nível, nós não vamos ter nós não vamos saber discernir entre o bem e o mal, nós não vamos ter o discernimento que Deus nos propõe para todas as coisas. Só que isso só vai acontecer pelo exercício constante da fé. Então, nós precisamos ter esse exercício constante da fé e aí ter o discernimento de todas as coisas que estão à nossa volta. E tendo discernimento de todas as coisas, nós vamos entender quando a nossa natureza, inclusive o discernimento sobre nossa vida, do bem e do mal sobre nossa vida, sobre quando nossa natureza adâmica está querendo prevalecer. E nós vamos conseguir controlá-la, ela, porque a natureza de Cristo, a natureza divina, que através do Espírito Santo de Deus, que está nos guiando, como o Carlos falou, enchei-vos do Espírito. E nós estamos cheios do Espírito. Não vai ser um controle que vai vir da nossa natureza, mas é a natureza de Deus. É Cristo em nós. Ele vai agir através de nós. Então, essa consciência é muito importante, pois o reino está às portas e nós precisamos vivenciar isso. É isso mesmo. É isso aí, Rafa. Show. Então, se quiser falar alguma coisa. Eu tinha falado, Rafa, eu não sei se já está terminando aí. Eu tinha falado de dois elementos, né? Da unidade, da abertura. E é compreender mesmo as diferenças, né? As pessoas são diferentes. Que bom que existe essa diversidade, né? E nós temos que aprender a respeitar culturas. Você vê, nós como cristãos evangélicos, por vezes, nos vemos como melhores do que os outros, né? Detentores da verdade, e mesmo que não tenhamos a verdade, nós continuamos nos achando melhores. E então, eu acredito que um dos passos a serem dados é essa compreensão mesmo, de que as pessoas são diferentes, de que nós estamos aí como servos, né? Como filhos, para obedecer. Não tanto para fazer, mas para obedecer. Ô, Rafa, estou te devolvendo a palavra. Show. Você tinha até falado, só um último ponto aqui, que nas nossas conversas você tinha falado sobre muitas vezes nós almejamos ocupar uma posição além da qual o Senhor designou para ocuparmos. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com isso, Carlos? Olha, você vê, né, Rafael, quando eu falei assim dos intentos, dos propósitos do coração, né, nós estamos sujeitos a pensar aquilo que é inadequado, a sentir aquilo que não convém. Então, eu vejo que esse é um trabalho primeiramente, de temor, né? Você até já citou aí que temer ao Senhor é o princípio do saber, né? E então eu vejo que esse cuidado, né, de estar assim, tendo essa cautela e buscando em Deus, né? Porque por vezes nós somos induzidos a tomar uma decisão apressadamente. E é com relação a isso que é preciso tomar um cuidado, né? A gente não tem que se sentir o mais preparado, o adequado sempre, né? Claro que existe sim essa disposição, e aí até quero assim dar uma corrigida um pouquinho no que você falou aí. Quando eu fui estabelecido para ser um ministério de autoridade, o que eu coloquei é que eu não sou
cabeça. Eu sou mais braço do que cabeça, né? E por vezes a gente enxerga o ministério de aconselhamento, né, de autoridade assim, como alguém que tem que ser muito treinado, alguém muito vivido. E na verdade o elemento principal que eu vejo é esse de se submeter, né, de aprender a obediência, porque até Jesus aprendeu a obediência, né? E então, nessa carreira que está proposta, né, a gente tem que pensar nisso. Por vezes a gente quer impor o reino para as pessoas. E nós não temos que impor, nós temos que aprender a propor, apresentar, mostrar as vantagens da esperança que nós temos, né? Da qualidade que é possível você obter num viver sob o holofote de Deus, né? Num viver na presença dele, é algo que tem que ser cultivado sempre, né? A luz da verdade, da sinceridade, da lealdade. E quando nós tropeçamos, é preciso ter essa humildade de chegar na outra pessoa e dizer: olha, eu preciso que você me perdoe, eu errei. Nós somos muito ensinados a ter uma boa justificativa, né? E eu comento com as pessoas que, por vezes, a justificativa é prima de primeiro grau da mentira. Porque aquilo que a pessoa, de certa forma, ela está até subestimando a inteligência da outra, né? Ela está tentando induzir a outra a acreditar em algo que ela mesma não acredita. Então, é isso aí. Pode falar, Rafa. Não, é isso aí, Carlos. Eu agora aqui da minha parte eu já encerrei. Eu queria deixar esse espaço final aberto aí, como não teve nenhum questionamento, queria deixar aberto para você fazer suas ponderações finais, o que você tiver para falar, se quiser ainda falar mais alguma coisa sobre o tema de hoje, deixar uma mensagem para o pessoal aí, você fica à vontade. Tá legal. Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. Eu não sou um erudito, conforme eu falei aí, eu me sinto como uma colcha de retalhos, né? Eu tenho muito daquilo que eu ouvi, daquilo que me foi passado. Eu não tenho assim um raciocínio que me possibilite processar e trazer o melhor pensamento, né? A melhor conclusão. Então eu filtro aquilo que eu julgo que é bom, trago para dentro de mim, e de forma que eu sei o quanto que por vezes as pessoas elas me suportam e tem que suportar mesmo. Tem que suportar principalmente no sentido de ser um suporte, né? Porque eu preciso. Hoje eu sinto que, assim como as pessoas têm sido induzidas a pensar em ser independentes, né? Independentes inclusive de Deus, eu quero me ver cada vez mais dependente do corpo, né? Se eu sou um braço, eu vou precisar da parte da locomoção das pernas, eu vou precisar da respiração, né, dos pulmões. Então, eu tenho que me ver mesmo como esse pedaço vivo, de um corpo vivo, cuja cabeça é o Senhor. Eu já falei aqui, eu fui comprado e então eu tenho um dono e eu quero me submeter a Ele por inteiro, de todo o coração mesmo. Obrigado mais uma vez, Rafa, Valeu, e Carlão. um abração a todos vocês aí. Show. E então, até porque, né, Carlos, são 35 anos e agora não tem mais volta, né? Então, você faz parte já desse corpo mesmo. Bom, pessoal, eu queria agradecer primeiramente o Carlos ter aceitado esse convite. É a primeira vez creio que de muitas outras que ele vai poder aparecer aqui no canal e falar mais com a gente, porque foi muito bom, foi uma bênção. Só que a gente sabe que Deus usou, e como foi proclamado muito antes dessa live, que
ele cresça e que nós diminuamos. Então, para encerrar, isso eu quero deixar um alento para todos aqui, né? Muitas vezes nesse tempo, a gente tem se sentido perseguido, né? A gente tem tido dificuldades e a palavra fala dos perseguidos por causa da justiça, né? Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, esses profetas que foram perseguidos, esses heróis da fé, eles muitas vezes eles alegraram e exultaram diante do Senhor porque eles eram perseguidos, porque eles eram subjugados, e assim eles se tornaram esses mártires, né? Porque eles não abalaram sua fé. Então, faça isso, meus irmãos. Façam isso no temor de Deus e na unidade do corpo permaneçam. E aí eu quero deixar aqui para encerrar alguns trechos de alguns versículos que foram base dessa live. Então eu só vou dar aqui o título deles para vocês entenderem. Em Efésios 2 fala: com os cidadãos dos santos e membros da família de Deus são edificados juntos. Efésios 3 fala: estando arraigados e alicerçados em amor, que possam conhecer o amor de Cristo para serem cheios da plenitude de Deus. Efésios 4 diz: todo o corpo ajustado e unido cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Também diz: sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou. Filipenses 2: tende o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Também diz: façam tudo sem discussões, para tornarem-se puros e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Filipenses 4: alegrai-vos no Senhor, e seja a amabilidade de vocês conhecida por todas. Colossenses 3: suportai-vos uns aos outros, revestindo do amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição. E para fechar, também diz: fosse chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam abençoados nessa noite, ou quando vocês verem essa live, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe. Amém.